Meus irmãos, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, na tua vida, tá? Estou chegando com a palavra de Deus, compartilhando aqui com vocês, uma palavra de Deus que traz o tema os discípulos e as suas fragilidades. Baseado aqui no Evangelho conforme Mateus, capítulo 10 e versículo 1, que diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Olha, até aqui tudo bem, tudo bonito. Jesus chamou eles, né? E deu-lhes poder para repreender todo o mal, para ministrar a libertação aos cativos, né? Trazer o evangelho de cura a todos. Mas vejamos as fragilidades desses homens de Deus, né? A primeira fragilidade que eu quero citar é aqui, ainda em Mateus, capítulo 17, versículo 19. Incredulidade esta fragilidade é incredulidade. Diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Olha, o texto está tratando de um pai que trouxe um filho lunático, né, para os discípulos ministrar sobre ele, libertação, cura, trazer a solução. Mas eles não conseguiram ministrar saúde para aquele moço. E de repente, o pai trouxe o filho até Jesus. E Jesus fala: ó geração incrédula e perversa. E então, Jesus expulsa o espírito maligno que estava naquele jovem e dá para ele a saúde, sendo que os discípulos já estavam autorizados a fazer esta ministração aí. A segunda fragilidade dos discípulos está aqui registrado em Marcos 4 e 40. Perdão. O texto bíblico está tratando de Jesus e os discípulos no barco. Jesus estava dormindo. De repente levanta uma tempestade forte e levanta ondas contra o barquinho. E o barquinho está lá a tempo de ir a pique. E os discípulos vão incomodar o mestre, pois ele está dormindo, como o homem que era, né, exercendo o seu ministério, ele estava dormindo, repousando. Aqui o versículo 40, Marcos 4 e 40. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A palavra tímido aqui quer dizer covarde, quer dizer medroso. É nesse sentido que Jesus está falando. Porque sois tão covardes, pois eles tinham essa autorização da parte do Senhor Jesus de ministrar aquela bonança, repreender aquela tempestade ali. A terceira fragilidade dos discípulos está registrada aqui, ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e versículo de número 50, que diz: Então, deixando, todos fugiram. É muito lindo quando a gente vê alguns discípulos que deixaram tudo e acompanharam ao Senhor Jesus. A ocasião que Jesus passa assim, chama, e logo eles não contam história.
deixam tudo, deixam barco de pesca, não deixam rede de pesca e vai com Jesus, acompanham a Jesus. Isso aí é magnífico, maravilhoso. Mas aí na hora do aperto, na hora que Jesus mais precisava, Jesus foi preso aqui. E então eles deixam o mestre, ficam distantes, ficam por longe. O próprio Pedro chegou a negar a Jesus 3 vezes, né? E então, estas são as fragilidades destes homens de Deus aqui. Os discípulos pré-Pentecoste. Agora, a quarta, né? A quarta fragilidade dos discípulos está aqui, louvado seja Deus, no Evangelho segundo Lucas, Dr. Lucas, capítulo 9, versículo 46, que diz: e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Vejam isso. Orgulho, prepotência, querer aparecer, querer ser o bambambam, melhor do que o outro, maior do que o outro. Eles estavam aqui discutindo qual deles seria o maior. Imagina, gente. Jesus, na sua sapiência, na sua sabedoria divina e também na sua simplicidade, Jesus é simples. Versículo 48, Jesus traz uma criança, né? E disse-lhe: qualquer que recebe esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo é grande. Pronto, calou a boca de todos, ficaram lá pianinho, como dizem. Jesus deu uma lição para eles, que uma criança seria maior do que eles. Qualquer que recebe esta criança em meu nome, deixa eu recapitular aqui para não errar, né? Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, isto é, Deus. Recebe a Deus. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo é grande. Qualquer que for o menor, qualquer que for semelhante a esta criança, aí sim, este é grande. Porque no reino de Deus é assim, o grande é aquele que é menor, que busca mais, que desce mais, que está mais na presença de Deus. Vamos à quinta fragilidade. Eu separei aqui 5 fragilidades. Vamos à quinta fragilidade aqui, em nome de Jesus. Capítulo 18 de Lucas ainda, versículo 34, que diz: e eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Olha isso, gente. Falta de discernimento. Quinto lugar, falta de discernimento. Jesus estava falando: importa que o Filho do Homem seja açoitado, maltratado, seja morto e venha a ressuscitar. Mas eles não estavam entendendo, não tinham discernimento, sabe? É como você está no culto, mas quando termina o culto não sabe nem aonde a palavra foi lida. Esta situação.
Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.